A bola da vez agora é o movimento circular e uniforme. Muito aluno me procurando, professor, não entendo nada de movimento circular uniforme, professor, tem um monte de equação para memorizar. A maioria não precisa, quase nenhuma precisa. A gente só precisa entender, tá? Mas, então vamos lá, movimento circular uniforme. E se você quer aprender física, está no lugar certo, vem aqui com o tio Theo, beleza? Vamos lá! É isso aí, galera. Quer aprender física, tá no lugar certo, no canal do professor Theo. Nossa. Hoje é o movimento circular e uniforme, tá? Então vamos lá. Só que o pessoal quer aprender movimento circular e uniforme e não sabe o básico. Então eu vou dar uma base aqui que é para você olhar e falar assim, agora eu estou entendendo tudo. Então, eu tenho encontrado muito aluno, por mais que sejam de escolas tradicionais aí de São Paulo, escolas boas, eu pergunto sobre o que é pi e o aluno não sabe. Como é que a gente vai aprender movimento circular, não sair decorando tudo, entendendo se eu não sei o que é pi? Então vamos lá, bem rapidinho. Imagina aí uma circunferência, pega aí na sua casa alguma coisa circular, uma caneca, um copo, alguma coisa, né, que é formado de um círculo. Passa um barbante em volta dele lá, ó, passa um barbante, passei um barbante aqui. Tira esse barbante e mede o comprimento dessa circunferência. Eu aqui vou chamar de L o comprimento dessa circunferência. Faz isso com a circunferência que você quiser, do tamanho que você quiser. De preferência algo que você consiga medir, é claro, o diâmetro dessa circunferência, né? Então aqui L é o comprimento da circunferência, D é o diâmetro da circunferência, ok? E eu vou dividir um pela outra. Vou chegar lá e falar, ó, vou pegar L e dividir por D. Faz isso na sua casa, pega uma calculadora, tá? Mede o comprimento de alguma coisa, o diâmetro, né, de alguma circunferência e faz essa continha aí na calculadora. Professor, mas se eu pegasse aí algo muito maior, né? Olha, você ia obter um comprimento maior, um L maior. Só que uma circunferência de comprimento maior também tem um diâmetro maior. Acho que você já entendeu o que vai acontecer, né? Se eu tiver um L maior, eu também vou ter um diâmetro maior, correto? E essa razão é constante. O comprimento de uma circunferência é proporcional ao diâmetro. Quando eu aumento o diâmetro, aumento o comprimento e obtenho sempre o mesmo valor, 3,1415926 e etc, etc, etc. É um número irracional. E alguém, acho que foi o Fermat, um matemático, não lembro quem foi, que falou, vamos pôr uma letrinha aí, pi, pronto. Então isso é chamado de pi. Legal? Então você tem que saber, e não é memorizar, né? Você tem que saber que o comprimento dividido pelo diâmetro, professor, diâmetro? Eu tirei o diâmetro, no lugar do diâmetro eu pus 2R, né? Do centro de uma circunferência até a extremidade é o raio, né? Nossa, professor, já está muito detalhado. Eu tenho encontrado aluno que eu pergunto o que é diâmetro, o que é raio, e ele não sabe e quer estudar movimento circular, né? Então vamos lá, metade para cá é o raio. Então dentro de um diâmetro cabem 2 raios. Passando 2 raios multiplicando o π, você vai obter que o comprimento de uma circunferência é 2πr, 2rπ, π2r, a ordem que você quiser, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Tá aí, então π é a razão do comprimento pelo diâmetro, tá legal? É isso aí. Outra coisa que você precisa para entender movimento circular é entender o radiano. Se não sabe o que é o radiano, né? O que é o radiano? Não sabe o que é o radiano, não dá para estudar movimento circular, tá ok? Então o radiano é um jeito que a gente vai usar para medir ângulo, ok? Tá? Vamos pegar um ângulo central de uma circunferência, tá bom? Peguei aqui o ângulo, vamos dar um nome para esse ângulo, alfa, beta, gama, o que você quiser. A gente tem usado muito φ e eu quero medir esse ângulo, né? Podia pegar ali um transferidor, um goniômetro, vir até ali, encostar ali e medir esse ângulo. Digo, ó, o ângulo é tantos graus, podia medir aí em graus.
Mas a gente gosta mais na física porque fica mais fácil para a gente trabalhar, você vai entender, medir em radianos o ângulo. Então, o radiano é uma medida de ângulo, ok? E como é que eu faço isso? Eu vou medir esse arco, tá vendo aí o arco que eu estou medindo? Vou medir o arco, chamar ele de L. Então, esse arcozinho aqui amarelo, chamo ele de L, tá? E eu também tenho o raio da circunferência, que eu estou chamando de R. Gente, acabei de mostrar o π. Se o comprimento de uma circunferência é proporcional ao diâmetro, também é proporcional ao raio. Logo, o comprimento de um arco, independente do tamanho da circunferência, é proporcional a esse raio, é claro. E a razão desse comprimento pelo raio para um mesmo ângulo vai ser o mesmo número, tá? Porque se a circunferência é maior, o arco é maior, só que o raio também é maior. Então a gente vai medir o ângulo associando ao comprimento do arco e do raio, né? Vendo a razão entre o comprimento do arco pelo raio. Legal? Professor, o mesmo ângulo dá o mesmo valor qualquer que seja a circunferência. É claro, senão não dava para associar esse valor a um ângulo, né? Uma circunferência maior, de raio maior, também teria um arco maior aqui, ó, se esse raio fosse maior. Como eles crescem proporcionalmente, eu posso medir um ângulo pelo comprimento dividido pelo raio. Unidade de comprimento. Unidade de comprimento é o metro, né? Ou centímetro, se você quiser. No sistema internacional é o metro. De raio também. Então nós vamos ter sempre a mesma unidade. Você corta um metro com metro. Então essa unidade de ângulo é um número puro. É o comprimento dividido pelo raio e não tem unidade. Por exemplo, se esse arco tivesse o mesmo tamanho desse raio, quando eu dividisse um pelo outro, a resposta ia ser 1, sendo eles do mesmo tamanho. Um que não tem unidade. Mas como eu estou vendo quantos raios cabem dentro do comprimento, tá? Como não tem unidade, a gente chama isso de radiano, tá? Chama de radiano para não ficar sem nada. Tá ok? Então, o comprimento do arco dividido pelo raio me caracteriza um ângulo e eu chamo de radiano. Vamos ver exemplo? Vamos pegar o ângulo de 360 graus. O ângulo de 360 graus vamos chamar de x. Ok? Como é que eu posso medir 360 graus em radianos? Pego o arco de 360 graus, só que o arco de 360 graus, você está vendo aqui, é uma volta inteira, né, meu querido? Olha só, se eu sair daqui onde está meu apontador, der uma volta, você sabe muito bem que isso é 360 graus. E qual é o comprimento desse arco? Acabei de mostrar, quando eu mostrei 2π, para vocês, desculpa, quando eu mostrei o π, que o comprimento do arco é 2πr. Então, usando a definição de radiano, eu posso medir o ângulo pelo comprimento dividido pelo raio. Logo, 360 graus é uma volta, é 2πr, acabamos de ver. Divide pelo r para obter o ângulo em radiano, corta r em cima, corta r embaixo, o que obtenho é 2π radiano. Então 360 graus é 2π radiano. Se eu sei isso, eu sei todos, né, galera? Se eu sei que 360 graus, que é uma medida de ângulo, pode ser medido como 2π radianos. E o que significa isso? Para um pouco. Já aproveita, se inscreva no canal, não paga nada, né? Ninguém vai ficar te perturbando, se inscreva no canal, dá um like aí, dá um ok no vídeo se você está gostando. E vamos entender aqui o que significa dizer que 360 graus é 2π. Vamos lá. Quanto que é π? Aproximadamente 3,14. 2π, 6,28. Dizer que 360 graus é 2π é dizer que 360 graus, tá? Dentro da circunferência, cabe 6,28 raios. Então aqui, ó, eu coloquei o tamanho de um raio. Mais um tamanho de um raio, 2, 3, 4, 5, 6 e um pedaço. Então dentro de uma circunferência cabem 6,28 raios. 6 raios e mais um pedacinho, que é o 2π. Por quê?
Porque eu medi o tamanho da circunferência, 2πr, e dividi em tamanhos de raio, para ver quantos raios cabe lá dentro. E cabe 2π. Legal? Então 360 graus é 2π radiano. Ou seja, 180 é π, né? Que é a metade. Ou seja, 90 é π sobre 2, que é a metade de 180. E assim por diante. Se você é só fazer uma regra de 3, né, que você vai entender. 90 divide por 3 é 30. Π sobre 2 divide por 3 é π sobre 6. Então, 30 graus é π sobre 6 radianos. Ou seja, conhecendo o 1, eu conheço o que eu quiser por regra de 3. Tá legal? Bom, já sei duas coisas primordiais. Já sei o que é π, já sei o que é radiano. Bora para a gente fazer o movimento circular. Dado um corpo, que vai descrever um movimento circular aí através, né, desta trajetória que eu marquei. Ok? Olha lá, fez o movimento circular. Vou adotar aqui um eixo e vou medir posições. Nós estamos estudando movimento circular. No movimento linear que você acabou de fazer, e você anda de carro pelas estradas, as posições são medidas em metros, centímetros, quilômetros nas estradas, né? A gente pega um marco zero, então quando você está em uma rodovia e você fala, estou no quilômetro 230, você está a 230 quilômetros do marco zero, correto? Aqui nós vamos medir as posições, mas não em comprimento, nós vamos medir em ângulo. Então eu vou chamar essa aqui de primeira posição que ele estava, vou medir essa posição a partir de um ângulo central. Então eu tenho um ângulo central, adoto o meu referencial. Referencial pode ser adotado qualquer um, mas é comum a gente adotar esse referencial. Estava vendo um exercício da Escola Naval esses dias que eles adotaram um referencial aqui onde seria um eixo Y e atrapalhou a moçada com as perguntas, mas normalmente a gente adota aqui como referencial. Vou lá, meço o meu ângulo e eu vou achar uma posição angular nessa circunferência. Vou dizer, ó, aqui eu tenho um ângulo, estou chamando de ângulo inicial, né, φ0, porque essa é a minha primeira posição e eu vou chamar aquela de posição final. Né? O corpo se deslocou, eu vou lá, meço outro ângulo a partir do mesmo referencial, é claro, se eu mudar o referencial, como é que eu vou fazer a medida? Né? E aqui eu vou chamar de um outro nome, φ1, φ2, φ0, φ, o que você quiser. Tá legal? E você está vendo que existe uma diferença entre o ângulo final e o ângulo inicial, que é exatamente o ângulo em que eu me desloquei. Tá aqui, ó. Esse é o deslocamento angular, tá? Que é a diferença entre o φ, que é o ângulo final, e o ângulo inicial. Então você obtém aí um ΔΦ. Você está vendo que é exatamente igual ao ΔS que a gente faz, só que medindo a partir de ângulo. Só isso. Então um ΔΦ é φ final menos φ inicial, ou qualquer letra, θ final menos θ inicial, alfa final menos alfa inicial, assim como você quiser. Tá legal? E em cima disso, eu vou definir uma coisa chamada velocidade. A velocidade eu já sei, professor, ΔS sobre ΔT, tá? Aqui vai ser a famosa velocidade angular, tá? Que para não confundir com a velocidade linear, a gente vai usar a letra ômega. Ômega, esse é o ômega minúsculo, o ômega maiúsculo é aquele que você usa para resistência elétrica. Então, ômega minúsculo, é a letrinha que eu vou usar para velocidade angular. E do mesmo jeito que você definiu velocidade linear, né, que era a rapidez com que eu me desloco, aqui também é a rapidez com que eu me desloco. Só que é a rapidez com que eu me desloco em ângulo, é a rapidez angular. Então, enquanto a velocidade linear é o ΔS sobre ΔT, a velocidade angular é o ΔΦ por ΔT. Onde eu vou medir preferencialmente o φ em unidades do sistema internacional, radiano, e vou medir o ΔT em segundos, radianos por segundo. Mas pode ser qualquer unidade de ângulo por qualquer unidade de tempo. Então fique atento, já vi lá na FUVEST, por exemplo, o cara pedia em graus por minuto, aí eu falo, como é que faz? Mede o ângulo em graus ao invés de radiano e o tempo em minuto. É só isso. Tranquilo? Agora vocês estão preparados para estudar um movimento circular uniforme. Vocês já sabem o que é o radiano, o que é o π, já sabem a definição de velocidade angular. Agora eu vou te apresentar duas palavras para você entender bem, que é o período e a frequência, e temos todas as equações
na nossa mão, tá? Vamos só primeiro entender o que é frequência, rapidamente. Frequência é o número de vezes, né, que alguma coisa se repete, alguma coisa está oscilando. Então eu vejo lá o número de vezes que alguma coisa se repete e vou medir na unidade de tempo. Por exemplo, torneira pingando, quantas gotinhas está pingando por minuto? Coração batendo, frequência cardíaca, qual a sua frequência cardíaca de repouso? Frequência, no caso da frequência cardíaca, número de coisas que se repete, batimento cardíaco no tempo. Ah, em repouso eu tenho 55 batimentos cardíacos por minuto, que assim seja. Com que frequência você vai ao cinema? Ah, eu vou ao cinema 2 vezes por mês, né? Coisa que se repete, ida ao cinema 2 vezes, tempo, mês, tá? Aqui a gente vai estar estudando movimento circular, então o que se repete são as rotações na unidade de tempo. Então é só dividir o número de rotação por tempo para ver quantas rotações eu tenho por minuto, por segundo. Por minuto e por segundo é o mais usual, né? Por minuto eu chamo de RPM, rotações por minuto, e por segundo, se eu usar o tempo em segundo, rotações por segundo, em homenagem a um físico chamado Heinrich Hertz, eu vou chamar a frequência de Hertz, tá? Mas é rotações por segundo, ou seja, o número de vezes que alguma coisa se repetiu na unidade de tempo, ok? Essa é a frequência. O período é o tempo que acontece uma única oscilação, uma única rotação, um único batimento cardíaco. O tempo para uma única rotação, ok? Qual é o período de rotação da Terra ao redor do próprio eixo? 24 horas, né? Se eu quiser em segundo, 3.600 segundos. Ok? 24 horas, desculpa, 3.600 segundos é 1 hora. 24 vezes 3.600. Então eu tenho o período, né? Então o período é o intervalo de tempo necessário para uma única repetição, tá? Uma única rotação, um único gotejamento, um único batimento cardíaco, tá? Aqui no caso nós estamos estudando movimento circular, então é uma única rotação. Então o período fica como? Como é que eu vou achar o período se eu tiver várias rotações? Como eu vou achar o período se eu tiver várias rotações? Pega o tempo para essas várias rotações e divide pelo número de rotações para que você obtenha quantos segundos levou uma única rotação. Segundos por rotação, ok? Para uma rotação. Se você prestar bem atenção, né? Aqui no caso o segundo está no numerador, então se aqui eu uso segundo, a resposta é segundo. Aqui não, se eu uso segundo, a resposta é por segundo e não segundo. Aqui é hertz, aqui é segundo mesmo. Se você olhar bem, uma eu tenho rotações por segundo, a outra eu tenho segundo para a rotação. São coisas inversas, né? Lembra? O inverso de meio é 2, né? Lembra que o inverso de 2/3 é 3 meios? Então o inverso da frequência é o período e vice-versa, né? Vou pôr aqui no cantinho para vocês. Então a frequência é o inverso do período, 1 sobre período. Lógico que o período é o inverso da frequência, 1 sobre f. Tá legal? Mas você não pode ficar definindo frequência em função do período. O que é frequência? 1 sobre período. O que é período? 1 sobre a frequência. É o cachorro correndo ao redor do próprio rabo, né? Atrás do próprio rabo. Não posso definir uma grandeza em função da outra. As definições estão aqui. Aqui eu estou comparando matematicamente duas grandezas distintas. Legal? Bom, vamos para as equações que vocês dizem que tem dificuldade de entender? Vamos lá, eu pego a velocidade linear, pego a velocidade angular e vou comparando e descrevo todas as equações que vocês precisam, né? Vamos lá, velocidade linear, ΔS por ΔT, pelo amor de Deus, não sei isso, não dá nem para começar. Velocidade angular, acabei de definir, ΔΦ por ΔT. No lugar do φ pode ser a letra que você quiser, mas o usual é o φ. Tá bom? Vamos pensar em uma rotação. Aprendi que em uma rotação eu percorro uma distância de 2πr. Acabamos de ver, é o primeiro slide, né? Primeiro slide. Se eu der uma volta, né? Estou percorrendo, fazendo uma corrida num circuito circular. Se eu der uma volta, a distância percorrida vai ser exatamente 2πr. E o tempo que eu demoro para dar uma volta tem um nome especial, é período. Então olha só, no lugar do ΔS, 2πr. No lugar do tempo, é o tempo para uma única rotação.
Só mudei o nome, período, mas é tempo do mesmo jeito. Se eu pensar aqui, o raciocínio é a mesma coisa. Uma volta é 2π radiano, porque aqui é o ângulo. Peguei o comprimento e dividi pelo raio, que é o ângulo, em radiano. 2π radiano. Divido pelo tempo. Tempo para uma volta é o período, tenho 2π sobre período. Você está careca de saber que dividir por um número, eu posso inverter a operação, ao invés de dividir eu multiplico, mas eu tenho que inverter aqui no numerador. Tá? Então, ao invés de dividir pelo período, eu posso multiplicar pelo inverso do período, ou seja, pela frequência. Então, a velocidade é 2πr. Ao invés de dividir pelo período, multiplico pela frequência, né? Analogamente, aqui, a velocidade angular é 2π vezes a frequência. E por último, eu posso observar a relação entre essas duas grandezas, desde o começo, né? Olha só, se 2πf é velocidade angular, ele está aqui, ó, 2πf é velocidade angular, só tem um raio aqui a mais. Então eu posso dizer que a velocidade linear é 2πf, que é a minha angular, vezes o raio. Então a última, V é igual a ômega R. Tá legal? Essas são as equações que você está tendo aí que utilizar, provavelmente aí na sua escola, aí no seu cursinho, e vai utilizar na sua prova. Tá bom? Estamos quase encerrando. Eu sei que está cansativo, mas é bastante coisa, né? Estou quase encerrando, tá? Quase acabando. Vamos voltar aqui no movimento circular. Vamos pegar um objeto, vamos colocar a sua velocidade, V1. Ele vai se mover, né? Estou pensando em movimento circular uniforme. O que significa este uniforme? Que a velocidade é constante. Então vamos supor que ele se mova, né? Que vai sair de uma posição para outra. Foi lá. Agora ele tem a velocidade que eu vou chamar de V2. Sendo o movimento circular uniforme, velocidade constante, eu posso afirmar que V1 é igual a V2? Sim e não. Vetorialmente falando, esse vetor tem um módulo, uma direção e um sentido. E esse, sendo o movimento uniforme, tem o mesmo módulo, ou seja, a mesma intensidade, mesma magnitude, porque tem o mesmo valor, mas não tem a mesma direção. Aqui tem uma direção diferente, tem um sentido diferente. Então, vetorialmente falando, a velocidade V1 é diferente da V2, cuidado, ok? Em módulo, né, o módulo do vetor V1 é o mesmo de V2. Então, a velocidade em módulos são iguais, os mesmos números. Mas se eu pensar em vetor, elas são diferentes, são vetores diferentes. Posso escrever ainda, né, que o módulo é V1 igual a V2, tirei a setinha e estou falando de módulo. Tá legal? Presta atenção na sutileza aqui, tá? Da nossa linguagem que a gente usa aí na física, tá bom? Bom, mais um pedacinho aqui para você entender, que é aquela coisa de centrípeta lá. Você tá vendo, geralmente eu pulo, eu gosto de deixar centrípeta só para a dinâmica do movimento circular. Mas vocês estão aí nos colégios estudando aí movimento circular e estão usando aí centrípeta. Então vamos ver o que é centrípeta. Professor, mas você pôs a inércia. A inércia diz para nós que se um corpo estiver livre da ação de forças, ou a resultante das forças for nula, esse corpo ou está em repouso, né? Ou está em repouso, ou ele está em movimento, né? Só está em repouso ou em movimento uniforme em linha reta. Onde eu quero chegar? Que se não houver ação de forças, ou a resultante das forças as forças estiverem em equilíbrio, a resultante se anulam, esse corpo tem que estar em repouso ou ele pode estar em movimento com velocidade constante em linha reta. Ou seja, força resultante zero. Eu só tenho duas possibilidades: repouso ou movimento retilíneo, linha reta, com velocidade constante. Onde eu quero chegar? Movimento circular não é possível sem força. Sem força o movimento é retilíneo, ok? Então, isso que a gente acabou de ver só é possível se existir uma força que prende esse corpo ao centro. Então você vai estudar isso em dinâmica, se você ainda não estudou, tá?
E é essa força que puxa o corpo ao centro. Imagina, no caso da Terra ao redor do Sol, né, ou da Lua ao redor da Terra, é uma força de natureza gravitacional. Uma pedra amarrada ao barbante, a força é o barbante quem faz, é a tração. Um carro na curva é um atrito. Mas isso talvez não seja tão importante agora. Basta saber que tem uma força. E se tem força, galera, se você ainda não viu essa expressão, está vendo agora, toda vez que tem força resultante diferente de zero, tem que ter uma aceleração. Tem que ter uma aceleração. Então aí no lugarzinho da força? Tem. Tem que ser uma aceleração aí que aponta aí, que eu vou chamar de centrípeta também. A força é centrípeta porque puxa ao centro, traz ao centro. Tá? Aceleração é centrípeta porque aponta para o centro. Tá legal? E essa aceleração, como é que calcula? Estou colocando aqui para vocês. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu demonstro matematicamente, fazendo um cálculo vetorial, por que a aceleração centrípeta pega a velocidade, eleva ao quadrado e divide pelo raio. Eu tenho um vídeo para isso. Aqui eu vou só apresentar. A aceleração centrípeta vai ser v² sobre r. É só pegar o módulo da velocidade, elevar ao quadrado e dividir pelo raio, né, da circunferência descrita. Tá bom? Como v é ômega-r, no lugar do v eu posso pôr ômega ao quadrado, r ao quadrado, no lugar do v², tá? Só que r ao quadrado cancela com r e você também vai obter que a aceleração centrípeta é ômega ao quadrado vezes r. Então temos aqui duas possibilidades, tá? Para encerrar o vídeo, que está ficando muito longo, vamos lá ver o movimento circular acelerado, que não era nem o nosso caso. Era mais para ver o movimento circular uniforme. Então vamos pensar nisso aqui, ó. Dado um objeto fazendo um movimento circular, no início ele tem velocidade v1, passado um certo tempo ele tem velocidade v2, e eu acho que está visível que v2 é muito maior que v1. Sim? Como eu tenho um movimento circular, eu tenho aceleração centrípeta. Como a velocidade linear está aumentando, eu tenho que ter uma aceleração junto com ela, que é responsável pelo aumento da velocidade, que é a minha aceleração tangencial à circunferência. Aceleração que você conhece. Aqui, como o movimento é circular, a velocidade é tangencial, a aceleração é tangencial à circunferência. Então, ó, esta aceleração responsável pelo aumento do módulo da velocidade. Esta aceleração responsável pela taxa de mudança, né, da direção do meu vetor velocidade. Se teu professor perguntar, e aí, professor, e aí, meu querido, qual é a aceleração vetorial? Calcula aí a soma de vetores. A aceleração vetorial, eu somo os vetores, né? Lembra do jeito de somar vetores? Paralela a um vetor na extremidade do outro, forma aí uma figura, que é sempre um retângulo nesse caso, e a diagonal é a minha aceleração vetorial. Tá legal? Que eu posso dizer então que a aceleração vetorial é a soma dos vetores, aceleração centrípeta e aceleração tangencial. Mas essa soma não é somar números, é soma de vetores. Como é que eu somo isso? Vou usar Pitágoras, né, gente? Ó, isso aqui é um cateto, isso aqui é outro cateto que cabe aqui, ó, e essa é a hipotenusa. Então, a aceleração vetorial ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos, que é a aceleração centrípeta e tangencial. Esse é um movimento acelerado, tá? Eu podia ter um movimento retardado, que também é acelerado, mas está desacelerando, né? Eu tenho a velocidade, passado um certo tempo, v2, que é menor. Aqui no caso eu tenho uma aceleração que está diminuindo, né, a velocidade. Então a aceleração tangencial ficou para o outro lado. Vou somar aqui e obtenho a minha aceleração vetorial do mesmo jeito, tá? Aceleração é a soma das acelerações vetorialmente falando, e aqui eu tiro por Pitágoras. Legal? Esse é o movimento circular retardado. Beleza? Espero que você tenha aí visto tudo que você precisa, tenha entendido. Tá legal? Me procure aí pelas redes sociais. Estou com a minha agenda cheia, lotada de aula particular, mas às vezes consigo ajudar alguém ainda. Tranquilo? E a gente se vê aí. Abraço!